Sabe o que é curioso? Todas as mulheres acham que sabem beijar um homem, mas se você perguntar à maioria deles em particular, eles vão te dizer que apenas algumas mulheres conseguiram fazê-lo sentir algo mais profundo do que uma simples faísca. A verdade é que despertar um homem não é tão difícil, mas fazer com que ele perca completamente o controle, que te deseje muito depois que você já foi embora, isso é uma arte completamente diferente. E essa arte começa com a compreensão de três lugares no corpo dele, que estão conectados não apenas ao prazer, mas também à rendição emocional. Antes que você revire os olhos e pense: ah, já sei onde ficam esses pontos. Deixa eu te dizer uma coisa: você não sabe, porque eles não estão onde você imagina. E se você os dominar, ele nunca vai esquecer a forma como você o tocou. Não importa quantas outras mulheres ele conheça depois de você. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas aqui está onde a maioria das mulheres erra. Elas confundem ser sensual com ser estratégica. Pensam que beijar é sobre paixão e espontaneidade. Não é. Trata-se de ritmo, antecipação e conexão. E o beijo certo, no lugar certo, com a intenção certa, pode fazer o corpo inteiro de um homem enfraquecer. Durante anos eu acreditei que beijar era apenas uma questão de química, aquele encaixe mágico que não se consegue explicar. Mas depois de décadas acompanhando mulheres e estudando a psicologia dos relacionamentos, aprendi que a química é algo que você pode criar. Você pode construí-la camada por camada, através da energia, do momento e do foco. Hoje quero te mostrar 3 pontos que ativam os interruptores neurológicos e emocionais de um homem ao mesmo tempo. Porque quando você toca o corpo e o ego dele da forma certa, você cria um loop no cérebro dele que diz: eu quero mais dela. Você já beijou um homem e sentiu que ele estava tenso, como se estivesse gostando, mas não se derretendo? Isso acontece porque provavelmente você o beijou nos lugares previsíveis, lábios, pescoço, talvez o peito. E sim, ele gosta, mas o cérebro dele não se surpreende, não há impacto, não há um sinal dizendo: essa mulher é diferente. Os homens anseiam por novidade tanto quanto por validação. O que realmente o faz perder a cabeça não é apenas como você beija, é onde e por quê. Aqui está o segredo que a maioria das mulheres nunca aprende. Os homens têm receptores de prazer conectados não apenas às suas zonas erógenas, mas também ao seu senso de orgulho, segurança e rendição. Quando você encontra os lugares que ativam tanto o físico quanto o psicológico, você deixa de ser apenas mais uma amante. Você se torna a mulher que reconfigura o sistema nervoso dele. E é isso que esses 3 pontos fazem. Mas antes de entrar neles, preciso que você entenda a base emocional por trás de tudo isso. A maioria das mulheres pensa que os homens querem controle. A verdade é que o homem certo quer confiar em você o suficiente para perder o controle. E a forma de levá-lo até lá não é sendo dominante, é estando presente. É a maneira como o seu toque diz a ele: você está seguro comigo, pode se soltar. Isso é o que o acende além da lógica. Isso é o que cria a obsessão. Para um homem, a rendição é a máxima vulnerabilidade. E a mulher que consegue guiá-lo até lá é inesquecível. Não estou aqui para te dar uma lista de truques superficiais. Isso não é manipulação. É compreender a biologia e a psicologia dele, a ciência do toque e a emoção da conexão. Quando você o beija em certas áreas, ativa partes do sistema nervoso dele que liberam dopamina e ocitocina, as mesmas que fazem com que ele sinta prazer, confiança e vínculo ao mesmo tempo. Por isso,
Esses 3 pontos são tão poderosos. Eles não apenas parecem bem, eles o fazem te associar com conforto e euforia. E aqui está a parte que a maioria das mulheres ignora. O beijo que o faz perder a cabeça não começa com seus lábios, começa com a sua intenção. Quando você o toca com curiosidade, quando faz uma pausa longa o suficiente para que ele se pergunte o que vem a seguir, quando sua respiração paira perto, mas ainda não pousa, você está criando antecipação psicológica. Isso é o que constrói o desejo. Os primeiros 3 segundos de hesitação antes de beijá-lo costumam ser mais poderosos do que o próprio beijo. É isso que desencadeia o loop mente-corpo da obsessão. Eu costumava errar nisso. Pensava que a paixão era sobre ir mais rápido, mostrar entusiasmo, provar que estava interessada. Mas os homens não lembram da mulher que age rápido. Eles lembram da mulher que faz o tempo parar, a que beija como se estivesse explorando, não performando. Porque para ele, isso diz, ela não está tentando me impressionar, ela está me sentindo. Antes de revelar esses 3 pontos, quero que você mantenha um pensamento em mente. O objetivo não é excitá-lo. O objetivo é fazê-lo voltar para dentro de si mesmo. Você quer que ele sinta algo tão profundo que pare de pensar e comece a sentir. Você quer levá-lo ao espaço onde seu corpo e seu coração não conseguem distinguir entre desejo e devoção. O primeiro ponto: atrás da orelha. A maioria das mulheres subestima o poder do espaço atrás da orelha de um homem. É pequeno, sutil, mas é uma das zonas neurologicamente mais sensíveis de todo o corpo dele. A pele ali é fina, repleta de terminações nervosas minúsculas e fica exatamente acima dos ramos do nervo vago, o mesmo que acalma o corpo e aprofunda a intimidade. Quando você toca ou beija esse ponto da forma certa, não está apenas estimulando-o fisicamente. Você está comunicando algo muito mais íntimo: segurança, foco e atenção total. A razão pela qual esse ponto o enlouquece não é apenas pelo prazer, é pela confiança. Quando você se aproxima o suficiente da orelha dele, está entrando no seu território mais privado. Ali é onde o corpo dele ouve inconscientemente o perigo, a proximidade, os sinais emocionais. Quando sua respiração toca aquela pele, isso sinaliza ao sistema nervoso dele que você é segura, familiar e profundamente conectada. Por isso ele vai estremecer, ou vai prender a respiração, ou vai inclinar levemente a cabeça. O cérebro dele está processando a mistura de excitação e rendição emocional. Veja como fazer isso corretamente. Nunca vá diretamente para lá. Construa o caminho como um ritmo lento. Comece falando perto da orelha dele, sem tocá-la. Diga algo suave, talvez provocador. Deixe sua respiração roçar a borda do maxilar dele. Se ele se inclinar em sua direção, você está pronta. Suba lentamente em direção à curva atrás da orelha e pare, só pause. Deixe a tensão se acumular no silêncio. Aquele momento de pausa é quando a mente dele passa do pensamento para a sensação. Então beije levemente a pele atrás da orelha dele, não o pescoço, não o lóbulo, o trecho suave logo abaixo da curva do osso, onde o pescoço encontra o crânio. Use quase nenhuma pressão, só calor e respiração. Mantenha o beijo 1 segundo a mais do que parece natural. Depois se afaste, não volte imediatamente. Deixe-o perseguir aquela sensação na mente. Isso é o que chamo de ritmo emocional, a arte de dar o suficiente para criar fome sem sobrecarregar. Você está ensinando o sistema nervoso dele a desejar sua contenção. Os homens estão treinados para estar no controle. O mundo deles funciona com lógica e momentum. Mas quando uma mulher introduz quietude, uma quietude suave e intencional, ela rompe esse padrão. Atrás da orelha é onde você acessa essa ruptura. É o lugar que muda o interruptor do controle para a rendição. Todo homem, mesmo o mais confiante,
quer se sentir seguro o suficiente para se soltar. Ele pode não dizer isso, mas é verdade. Quando você beija esse ponto, você dá permissão para que ele pare de performar. Você está dizendo, pode simplesmente ser. Em termos evolutivos, esse ponto é onde os humanos percebem calor, respiração e feromônios, os marcadores de intimidade e confiança. Quando você o beija ali, o corpo dele se inunda de ocitocina e dopamina, a mesma combinação que aprofunda o apego emocional. Não é apenas química sexual, é um vínculo biológico. E aqui vai um segredo: como você sai daquele momento importa tanto quanto entrar nele. Depois de beijá-lo atrás da orelha, fique perto por um instante. Deixe seus lábios permanecerem próximos à pele enquanto você expira lentamente. Aquela respiração quente diz ao subconsciente dele que você ainda está ali, ainda conectada. Depois se afaste, mas não faça contato visual ainda. Deixe-o vir até você. Quando ele o fizer, ele não vai mais estar pensando no que vem a seguir. Ele vai estar pensando em você. O que torna esse primeiro ponto tão poderoso é a mensagem emocional que ele carrega. Vejo a parte de você que ninguém mais toca, a parte que está escondida, protegida. Quando ele sente esse tipo de reconhecimento, ele não apenas vai te desejar, ele vai se sentir conhecido. E esse é um nível de conexão que a maioria dos homens nunca experimenta. Mas não esqueça a mentalidade. Isso não é sobre executar uma técnica secreta, é sobre presença. Se você está na sua cabeça pensando, ok, esse é o passo 1, você perde o momento. A magia vem da curiosidade genuína, de ouvir a respiração dele, de sentir a mudança no corpo dele, de seguir sua intuição em vez de uma lista. O beijo mais poderoso não parece planejado, parece descoberto. O segundo ponto, a parte interna do pulso. A maioria das mulheres não faz ideia de quão íntimo pode ser o pulso de um homem. É um dos lugares que está constantemente exposto, mas quase nunca tocado de verdade. E é exatamente por isso que é tão poderoso. A parte interna do pulso está repleta de terminações nervosas sensoriais que se conectam diretamente às vias que controlam o ritmo cardíaco e a resposta de excitação. Quando você o toca ou o beija ali, você está literalmente sintonizando com o ritmo do coração dele. E isso diz ao cérebro dele: você está vivo, é desejado, é visto. O que torna esse ponto tão especial é a sua sutileza. Não é um gesto sexual audacioso, é tranquilo, desarmador, quase inocente. Mas é exatamente isso que o torna inesquecível. Você está entrando no mundo dele pela suavidade, não pela sedução. Comece de forma simples. Talvez vocês estejam sentados frente a frente, com o braço dele descansando sobre a mesa. Você está rindo, brincando, mantendo contato visual. Então, em um movimento pequeno e natural, pegue a mão dele. Não agarre. Apenas gire-a levemente para que a palma fique para cima. Passe as pontas dos seus dedos lentamente pela pele suave, onde o pulso encontra a mão. Esse é o momento em que você vai sentir o pulso dele acelerar. Aquele pequeno ritmo sob seu toque é a confissão involuntária do corpo dele. Faça uma pausa. Deixe seu polegar traçar círculos lentos sobre aquele ponto enquanto vocês conversam. Você está ancorando a conexão de vocês ao batimento do coração dele, sem dizer uma palavra. Quando finalmente aproximar seus lábios para beijar aquele ponto, devagar, com intenção, você envia um sinal direto ao sistema nervoso dele. O corpo dele traduz isso como segurança misturada com antecipação. É o mesmo gatilho fisiológico que acontece quando adrenalina e ocitocina se chocam. Ele se sente emocionado, mas calmo, excitado, mas ancorado. Essa dualidade é o que mantém os homens viciados. Eles não buscam apenas prazer, buscam paz dentro da emoção. E você se torna a fonte de ambos. O pulso funciona porque é inesperado,
Todo homem já teve o pescoço beijado, o peito tocado, mas quando você beija a parte interna do pulso dele, está dizendo algo diferente. Estou prestando atenção nos detalhes. Isso é o que atravessa a armadura emocional dele. Você não está o tratando como uma performance, está o explorando como um mapa. E ninguém esquece a pessoa que o estuda assim. A técnica é simples, mas exige paciência. Aproxime seus lábios da parte interna do pulso dele até que sua respiração aqueça a pele. Observe a reação dele. Se ele se tensionar, recue ligeiramente. Se ele relaxar ou expirar, essa é a sua luz verde. Então beije uma vez, suavemente, devagar, exatamente no pulso. Mantenha o beijo por 2 ou 3 segundos, tempo suficiente para que a respiração de vocês se sincronize. Quando se afastar, faça isso com intenção, como se estivesse levando algo dele que ele não sabia que estava dando. Esse pequeno afastamento do calor faz o cérebro dele ansiar pelo seu toque novamente. Assim começa o loop. Depois disso, não se apresse em preencher o silêncio. Deixe-o flutuar. Talvez sorria, como se soubesse de algo que ele não sabe, porque sabe. Você acabou de ativar uma parte da memória sensorial dele que vai se repetir mais tarde, quando ele estiver sozinho, se perguntando por que, de repente, sente falta do seu toque. Isso não é manipulação, é uma impressão. O corpo dele vai lembrar dessa suavidade muito depois que a mente dele tiver esquecido os detalhes. O que torna o beijo no pulso tão potente também é simbólico. O pulso é onde medimos o batimento da vida, onde a vitalidade é mais tangível. Quando você o beija ali, você está reconhecendo essa vitalidade nele, está dizendo: te sinto, te vejo. Você é real para mim. Para os homens, isso é magnético. Raramente se sentem vistos além da força e da confiança, mas esse tipo de atenção suave atravessa essa armadura e diz: você não precisa performar, só precisa ser. Aqui vai um pequeno truque para aprofundar ainda mais. Depois do beijo, trace levemente o mesmo ponto com a ponta do dedo em uma pequena espiral. Não o olhe. Continue falando, rindo, passando para o próximo assunto como se nada tivesse acontecido. Essa desconexão entre o tom casual e o gesto íntimo vai curto-circuitar o cérebro dele. Ele não vai saber se respira ou se aproxima mais. Isso é o que você quer, um caos silencioso dentro dele. O desejo não grita, ele zumbe sob a superfície. E quando você aprende a brincar com esse zumbido sutil, você controla o tempo emocional de cada interação. O terceiro ponto, a parte baixa das costas. Há um lugar no corpo de um homem ao qual quase ninguém presta atenção. Ainda assim, é uma das áreas mais vulneráveis e emocionalmente carregadas. A parte baixa das costas, exatamente onde a coluna se curva antes de encontrar a cintura, é o lugar que carrega a tensão silenciosa do controle, da força e da pressão. Todas as coisas que os homens são condicionados a sustentar todos os dias. E quando você o toca ou o beija ali, não está apenas fazendo-o se sentir bem. Você está dando a ele permissão para liberar tudo que tem carregado. A parte baixa das costas fica na interseção entre proteção e rendição. Biologicamente, é onde o corpo dele armazena o estresse. Emocionalmente, é onde ele esconde a suavidade. Quando sua mão ou seus lábios poisam ali, eles ignoram a lógica e falam diretamente com a parte dele que anseia por descanso, confiança e pertencimento. Imagine que você está atrás dele. Talvez estejam na cozinha ou ele esteja fazendo algo cotidiano. Você se aproxima o suficiente para que seu corpo se alinhe ao dele. Coloca a mão suavemente naquela curva das costas, sem pressionar, apenas descansando. É o peso da conexão, não do controle. Naquele momento, ele sente sua presença não como um toque, mas como uma âncora. O corpo dele registra que você está atrás dele, não para desafiar a força dele, mas para apoiá-la.
Então deixe seus dedos se moverem lentamente, traçando pequenos círculos ao longo daquela crista suave de músculo. Você vai sentir que ele expira quase inconscientemente. Esse é o sistema nervoso dele começando a se soltar. Agora, se você quiser ir mais longe, incline-se para a frente e deixe seus lábios mal tocarem o espaço logo acima da cintura, no centro da coluna. Não beije como se estivesse tentando excitá-lo. Beije como se quisesse acalmá-lo. O paradoxo é o que o torna elétrico. O cérebro dele não consegue categorizar a sensação. Não é puramente sexual, não é puramente relaxante. Então acende todos os circuitos tentando processá-la. Essa confusão é o que cria vício. O corpo dele começa a anseiar por mais porque não consegue definir o que acabou de acontecer. A parte baixa das costas também é simbolicamente um espaço de rendição. É onde os guerreiros já carregaram sua vulnerabilidade, invisível, desprotegida. Quando você beija ali, está dizendo sem palavras: você não precisa se proteger comigo. Essa mensagem chega mais fundo do que qualquer linha sedutora. Não é sobre dominação nem controle, é sobre segurança. E quando um homem se sente seguro o suficiente para se render, é aí que ele realmente perde a cabeça. Mas o momento importa. Nunca comece com esse ponto. É íntimo demais, revelador demais. Use-o quando já tiver construído tensão, quando já houver confiança no ar, quando o corpo dele estiver aberto e a respiração profunda. O beijo na parte baixa das costas é uma recompensa, um sinal de pontuação no final da conexão. Ele diz: você está em casa, aqui está o ritmo, descanse a mão ali por alguns segundos, deixe os dedos se espalharem ligeiramente, trace a linha da coluna para baixo e pare logo acima da cintura. Pause, deixe-o sentir o calor da sua respiração antes de que seus lábios toquem a pele. Essa pausa cria o atrativo. Então, um beijo lento. Mantenha, retire, espere. Deixe o silêncio falar. Quando você recuar, mantenha a mão ali, dedos repousando naquele mesmo ponto. Não se mova, apenas respire com ele. O que você está fazendo é sincronizar os sistemas nervosos de vocês, dois corpos se comunicando sem uma palavra. Isso é intimidade em um nível primitivo. A maioria das mulheres subestima o quanto os homens anseiam por isso. O mundo os diz para serem fortes, nunca baixarem a guarda, mas em particular, o que eles mais querem é um lugar onde não precisem performar. Seu beijo na parte baixa das costas dele se torna essa permissão. Ele diz: pode descansar aqui. E uma vez que ele tenha sentido isso com você, ele vai perseguir aquela sensação repetidas vezes, porque ela é mais rara do que a paixão. É paz. E a paz é a forma mais profunda de desejo, tecendo os pontos em uma conexão. O segredo desses 3 pontos não está em memorizar uma rotina, está em tecê-los nos momentos de forma tão natural que pareçam instinto. Cada ponto tem seu próprio tom emocional. A zona atrás da orelha desperta curiosidade e rendição. É o sussurro antes da tempestade. A parte interna do pulso constrói antecipação. É o batimento que diz: estou aqui, estou te sentindo. E a parte baixa das costas traz resolução. É o lugar que diz: pode se soltar. Quando você os combina na sequência certa, cria uma história sensorial que começa com intriga, cresce com conexão e termina com confiança. É isso que faz um homem não apenas se sentir atraído por você, mas emocionalmente ancorado em você. Mas aqui está onde a maioria das mulheres perde a magia. Elas se esforçam demais, pensam demais na ordem, no momento, na resposta. Começam a se perguntar: ele gostou? Devo me mover agora? No momento em que você entra na sua cabeça, você abandona a conexão. Os homens sentem isso instantaneamente. O que o mantém hipnotizado não é a sua precisão, é a sua presença. É a forma como você parece se perder no momento nele.
no espaço entre uma respiração e a próxima. Então esqueça a fórmula. Pense nisso como uma conversa feita de toque. Você não está falando com o corpo dele, está ouvindo. Quando a respiração dele para, isso é um sim. Quando os ombros dele amolecem, isso é confiança. Quando ele fica em silêncio, isso é rendição. É quando você sabe que a linguagem está chegando. A melhor forma de unir esses 3 pontos é em camadas. Não os use todos em uma única noite. Deixe que cada um se torne sua própria memória. Talvez a primeira vez você pare atrás da orelha dele enquanto sussurra algo que o faça sorrir. Na próxima vez, quando estiverem sentados juntos, trace o pulso dele enquanto ele fala. Na vez seguinte, quando as coisas tiverem se aprofundado, encontre a parte baixa das costas dele e o segure ali até que o corpo dele pare de resistir. Você está ensinando-o lentamente que seu toque equivale a calma, a desejo, a lar. E então você vai notar algo sutil. Ele começará a te buscar primeiro. A mão dele vai encontrar o seu pulso quando estiverem caminhando. As costas dele vão se inclinar em sua direção quando estiver perto. A cabeça dele vai inclinar ligeiramente, inconscientemente, oferecendo aquele espaço atrás da orelha. Esse é o corpo dele ansiando pelo mapa que você desenhou nele. A conexão se torna autorreforzante. Cada gesto desencadeia a memória do anterior. É quando você sabe que foi além da atração. Você entrou na impressão. Mas aqui está a verdade mais profunda. Essas técnicas só funcionam quando vêm de um desejo genuíno de dar, não de obter. Quando sua energia diz, quero fazer você se sentir seguro, desejado e visto, o corpo dele lê isso e amolece. Quando sua energia diz, quero fazer você ficar obcecado por mim, o corpo dele se tensa. Os seres humanos são projetados para detectar a intenção através de microsinais. Você não pode fingir um cuidado real, é a intenção que decide. A ironia é que quando você para de tentar fazê-lo perder a cabeça, é aí que ele realmente a perde, porque ele para de sentir que está sendo guiado para algum lugar e começa a sentir que está descobrindo algo sagrado com você. E isso, ao longo do tempo, cria algo além da atração, cria linguagem. Cada toque se torna um código para a conexão de vocês. Quando você traça o pulso dele, ele se lembra da primeira vez. Quando você toca a parte baixa das costas, ele recorda a segurança que sentiu. Quando você sussurra perto da orelha, ele sente aquele mesmo arrepio de antecipação. Você está criando uma tapeçaria de memórias, cada uma reforçando a anterior, mas use com moderação. Pense nesses toques como temperos em um prato. Use o suficiente para realçar o sabor, não para sufocá-lo. Guarde o beijo no pulso para momentos em que queira surpreendê-lo. Reserve o toque na parte baixa das costas para quando as palavras não forem suficientes. E o beijo atrás da orelha. Esse é para quando quiser acender algo mais profundo, quando quiser lembrá-lo de que você vê as partes dele que ninguém mais vê. Se o que compartilhei aqui ressoou com você, se você sente que quer ir mais fundo nessa jornada de compreender as emoções, a mente e a arte da conexão verdadeira, quero te convidar pessoalmente para fazer parte da minha comunidade no YouTube. É um espaço onde vamos mais longe juntos, nas conversas, nos estudos, nas descobertas. Não é um lugar de respostas fáceis, é um lugar de profundidade real. Te espero lá.